Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que esses dias tem ganhado a mídia, que é a pobreza menstrual. E apesar de ainda ser um assunto muito que consideram como tabu, ele se transformou em problema de saúde pública. Né? O Piauí, por exemplo, hoje não tem nenhum projeto, a não ser de ONGs, mas não tem nenhum projeto estatal, municipal, que trabalhe com esse tema. A pobreza menstrual, na verdade, é quando uma moça em idade menstrual, ela não tem condições sequer de comprar um absorvente, não tem acesso a produtos de higiene íntima, ou não tem água em casa. E isso pode afetar, inclusive, a Unicef agora fez uma pesquisa e descobriu que 30% dessas meninas acabam saindo da escola. Né? Então, a gente vai bater um papo com a Kaliane, que tem um projeto nessa área de pobreza menstrual. Ela tem um projeto chamado Dona de Mim. Ela vai contar um pouquinho para a gente o que é o projeto, como ele surgiu, e ela está atuando. Inclusive, hoje fizeram uma ação de distribuição de kits para algumas jovens. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente, e aí a gente vai discutir ao longo da conversa. Vamos aprofundar um pouquinho mais no tema. Boa tarde, Kaliane. Seja bem-vinda. Quero lhe parabenizar primeiro pela iniciativa, porque é uma questão social urgente, né? Já não bastam todas as outras pobrezas e a mulher ainda tem que conviver com este problema. Então, parabéns pela iniciativa, muito bonita mesmo. Então, eu quero que você conte um pouquinho para a gente como surgiu o seu projeto. Boa tarde, eu me chamo Kaliane, eu sou uma das integrantes do projeto Dona de Mim. O nosso projeto, ele surgiu, como existe história, eu moro na cidade de São Francisco de Assis, né? E aí, o nosso projeto, ele surgiu após um caso de feminicídio na nossa cidade. A gente não trabalha só na questão de pobreza menstrual, a gente abrange várias outras causas. E aí, após um caso de feminicídio acontecer na nossa cidade, a gente viu que a gente tinha que fazer alguma coisa para mudar essa nossa realidade, por conta do machismo que ser muito, muito frequente. Os casos de abuso psicológico, os casos de abuso psicológico, de agressão física, é, de assédio ser muito frequente aqui na nossa cidade. Aí a gente decidiu, a gente iniciou bem no comecinho, a gente fez o projeto, iniciou nosso projeto no dia 14 de junho de 2020, com uma palestra sobre feminicídio lá na quadra. Ainda estávamos bem no início da pandemia, a gente seguiu todas as regras da Organização Mundial da Saúde e fez, porque se a gente fosse esperar essa pandemia acabar para trazer esse assunto à tona para conversar, para conscientizar as pessoas sobre tudo o que está acontecendo na nossa cidade, a gente veria que isso ia acontecer várias outras vezes e ninguém ia falar sobre isso. Então, a gente tomou uma iniciativa logo bem após o caso de feminicídio que aconteceu. O projeto ele, feito por mim e por mais outras 9 meninas daqui da minha cidade. A gente está no Instagram com @donadinha_2. A gente trata sobre vários assuntos lá na página. A gente fez recentemente uma ação com cartazes. A gente mesmo produziu os cartazes, confeccionou os cartazes e tivemos a iniciativa de apregar no centro da nossa cidade, com frases motivadoras, conscientizando as pessoas que assédio é sim crime, colocando bem próximo aos bares, né, que é onde acontece com muita frequência esses casos. E aí a gente está com a ação agora, sobre a pobreza menstrual, que a gente está tentando arrecadar dinheiro para distribuir kits de higiene, porque a gente sabe que essa é uma causa que abrange muitas pessoas, que infelizmente acontece com muita frequência aqui, e que a gente sabe que tem muitas pessoas que necessitam da nossa ajuda. O interessante
Que aí vocês estão trabalhando o projeto na zona urbana, é isso? Isso, a gente pretende em breve estender, porque a gente sabe que também na zona rural tem pessoas que necessitam mais ainda do que aqui na zona urbana. O interessante sobre a pobreza menstrual é que parece um absurdo a gente pensar que uma moça não tem um simples absorvente no período do ciclo menstrual para ir à escola. Então, assim, eu, por exemplo, não vejo hoje nenhuma discussão nesse sentido. Eu não sei como é em São Francisco sobre essa questão da representatividade feminina na Câmara. Por exemplo, paulistano, nós não temos representatividade feminina nenhuma. Não temos representatividade feminina e não temos também ninguém que se interesse por causas da mulher, em relação à saúde da mulher. Alguns municípios e estados, como o caso de Recife, eles têm projetos específicos que obrigam as escolas a darem kits de higiene para moças de 10 anos acima, que estão em período, em fase de menstruar, né, em período menstrual. Aqui não acontece. Inclusive, a partir do teu projeto, assim, a gente tomou isso mesmo como uma causa. Nós vamos sim levar ao poder público, ao município e também ao Estado. A gente não vê nenhuma discussão, e eu acredito, não sei também se aí acontece, provavelmente se nós chegássemos hoje perguntando para algumas autoridades o que eles têm para resolver esse problema da pobreza menstrual, talvez eles nem soubessem responder o que é. Com certeza. Eu não sei Aqui se acontece isso também em relação ao poder público. aqui na Câmara Municipal, até que a gente tem duas mulheres representando a, a bancada de vereadores, mas, tipo assim, eu mesmo nunca vi ninguém aqui da nossa cidade, além do nosso projeto, chegar para falar sobre a causa, sobre tudo que acontece aqui. Não, nunca vi. Vocês já tentaram levar esse projeto de vocês para a Câmara? Ainda não. Até uma sugestão, porque assim, como os estados brasileiros estão nesse sentido, com exceção, gente, do Piauí, do Acre e do Maranhão, vejam, nós somos um dos estados que mais sofrem com a pobreza menstrual, o Piauí, aí, por falta mesmo de políticas públicas, de iniciativas e de sensibilidade mesmo. Porque como é que há uma escola ela não sente falta ali da aluna e não vai investigar por quê. Tá? Então, assim, o Piauí é, dentre os 5 piores estados da nação, o que as mulheres mais sofrem, as meninas mais sofrem com a questão da pobreza menstrual. E interessante que observar que a pobreza menstrual ela não é só questão de kits de higiene, também tem a questão da água, pessoas que não têm água em casa, não têm banheiro, e também a informação, né, Caliane? Que é isso que é interessante também do projeto de vocês, que leva informação para as pessoas. Já a moça saber, por exemplo, que se ela cortar um pedaço de tecido velho, por não ter o absorvente, se ela cortar um pedaço de tecido velho e usar como absorvente, ela pode vir a ter uma infecção. Não, justamente, a gente, antes de iniciar essa ação, a gente convidou uma enfermeira aqui da nossa cidade, juntamente com o integrante do projeto, para fazer uma live para conversar com as mulheres sobre isso. E aí a gente antes estava conversando no grupo do nosso projeto sobre a pobreza menstrual. Gente, a gente foi pesquisar, eu fiquei aterrorizada, porque a pessoa for ler as coisas, se for ler as coisas, né? Tem menina que usa miolo de pão para estancar o sangramento. Eu fiquei tipo, meu Deus, olha o tamanho dessa problemática. E a gente meio que nem imagina. Tem gente que não tem água em casa para estar passando por esse período, né? Imagina só. Isso, exatamente. Até anotei aqui para eu lembrar, é a síndrome do choque tóxico. Essas moças, elas adquirem infecção por fungos, inclusive. O tecido, como não é lavado direito, não é colocado ao sol, então elas colocam como absorvente por não terem recursos para comprar, e elas acabam adquirindo essas infecções. E aí entra toda aquela problemática, porque assim, é uma pobreza que já afeta quem é pobre. Quem vai ser afetado? As moças mais carentes, de zonas mais afastadas, meninas negras, especialmente. Então, assim, se não houver uma discussão nesse sentido, uma
política pública, e se a escola também não intervir, e a saúde, já que é um problema de saúde pública, se não intervir, tudo isso vai ficar muito pior. Sendo que até 2019, ninguém ouvia falar sobre isso. Ou seja, era um público que passava despercebido, né? Como foi que vocês tiveram assim, essa ideia de começar exatamente, especificamente sobre a pobreza menstrual? Acho que de início, uma colega da gente veio conversar, né, no grupo sobre. E a gente tava que, tipo, eu mesmo cheguei a ir no TikTok para botei a hashtag lá e fui ver umas coisas. E aí, tipo, eu fiquei assim, muito feliz, até porque eu vi que tem várias meninas se sensibilizando com a causa e fazendo projetos nessas cidades para fazer a distribuição desses kits. E também a ideia veio com aquela marca de absorvente que lançou uma campanha no mês de maio. E aí a gente começou a ter a ideia, a gente pediu ajuda para autoridades da nossa cidade para começar. Aí fizeram uma doação de uma grande quantidade de absorvente e outras coisas. E aí a gente começou a montar os kits e vamos fazer ainda. A professora falou que a gente tinha feito a distribuição hoje, mais cedo, mas não, a gente vai fazer mais tarde. Pronto. Depois que a gente vai deixar aqui embaixo o endereço da página de vocês, e aí quem quiser pode até acompanhar. E aí eu vi, foi uma campanha da Always e da Íntimos. As duas marcas fizeram isso, fizeram uma pesquisa e descobriram que quase 30% das meninas brasileiras, elas abandonam a escola por vergonha. Como não tem dinheiro para comprarem absorvente, então elas não vão. De fato, como o assunto ainda é um grande tabu, a menstruação é um tabu, porque assim, ainda tem como algo sujo, imundo, todas aquelas concepções que rondam a mulher, né? Qualquer coisa que venha da mulher. Então, assim, as meninas acabam não comentando, não vão. Algumas usam papel higiênico no lugar por não terem. E aí entra uma outra discussão básica, porque se você não tem os recursos para comprar os alimentos mais básicos da cesta, como é que você vai dispor de dinheiro para comprar absorvente? Por isso que o Estado, no geral, e os municípios, eles devem intervir nessa problemática. As secretarias de educação, é no mínimo a obrigação delas atuarem nessa problemática. É algo grave, é algo sério. A gente estava prestando atenção também numa coisa, que sempre quando vão fazer a distribuição de cestas básicas, nunca colocam artigos de higiene, sendo que é uma coisa assim, gente, muito necessária, a gente precisa realmente disso todo mês. Então, tipo, nunca vi ninguém inserindo esse artigo o absorvente e outras coisas, papel higiênico, entre outras coisas, na cesta básica. Até porque é um item extremamente necessário. Verdade. Excelente colocação. Realmente eu nunca. Porque é uma necessidade básica. Porque basicamente quase todas as mulheres jovens, elas menstruam a partir dos 9, 10 anos, elas menstruam. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas precisam, essas meninas, é de conhecimento acerca do tema, de conscientização. E a escola pode fazer esse papel e também fazer o papel da distribuição desses kits. Como eu te disse, a gente pretende levar esse vídeo, a gente vai lançar no portal Narrativa, porque é interessante, só que é um assunto que a gente não vai parar por aqui, a gente pretende depois conversar com alguém da área médica para trabalhar mesmo esse assunto, levar as autoridades municipais, cobrar, né? Eu sou educadora, então, assim, o meu papel é cobrar mesmo, porque eu sou professora de muitas adolescentes. Então, assim, é uma realidade que eu também não tinha parado ainda para pensar. Será que as minhas alunas passam por essa necessidade, têm essa necessidade? A própria escola que eu trabalho também pode fazer um projeto nesse sentido. Tem você que estuda lá, que pode intermediar, fazer essa ponte com esse projeto, né? E a gente precisa, de alguma forma, se mover. A pesquisa da Unicef constatou que, se você somar o período do ciclo menstrual, dá em torno de 50 dias por ano. Esses 50 dias por ano, essas meninas não vão à escola. Primeiro, por não ter esses elementos. Tem escolas que nem banheiro tem, como é que elas vão? Não tem papel higiênico, não tem água, não tem saneamento, não tem nada, e elas não têm absorvente, então elas não vão.
perdem em torno de 50 dias, ou seja, aí parte do ano letivo. Então, por isso que a evasão escolar, por isso que não dá para você falar em pobreza menstrual sem você falar também em evasão escolar de meninas. As meninas estão saindo da escola por conta disso. E aí a gente precisa ver onde está o problema. Vocês chegaram a conversar com alguém nessa situação e a pessoa mencionou assim, alguma coisa? Não, ainda não. A gente não, tipo assim, a gente recebeu alguns nomes de pessoas da nossa cidade que realmente precisam, mas a gente nunca chegou a conversar. E eu acho que uma coisa também muito importante, como a professora estava falando aí, é de levar isso para a escola, de fazer campanhas, palestras, para conscientizar as meninas que isso não é algo sujo, não é algo nojento, é uma coisa do nosso organismo que vai acontecer com todas nós, a gente tem que quebrar esse tabu, com certeza, e levar essa causa muito adiante para fazer uma revolução. Muito Com bom. certeza. Aqui no Piauí, Caliane, eu vi que tem um deputado que está tentando, eu já até falei, que é o deputado Hélio. Né? Só que, assim, como não há muito apoio, então dificilmente consigam. A Tabata Amaral também, que é mais conhecida, nacionalmente conhecida, ela também tem um projeto nesse sentido. Eu não sei se vocês viram ainda, mas a Tabata ela tem um projeto também nesse sentido. E algo que é importante, por isso que essa discussão é importante, ela não é uma discussão só de mulher, ela é uma discussão que envolve todas as pessoas, até por questão de sensibilidade. Por isso que quando eu ouvi sobre o projeto de vocês, eu gostei muito, porque assim, além de ser um projeto que supre necessidades básicas, porque se você nega que a menina passe pelo período do ciclo menstrual de forma digna, você está negando humanidade a ela. Você está negando dignidade. Então, se você não fizer isso, quem vai fazer? Então, por isso que eu achei o projeto muito sensível. Além de tudo, é um projeto muito sensível. A gente vive num mundo tão corrido, tão fútil, que as pessoas só pensam em si, só pensam em ter, né? E aí não pensam no próximo. Então, muitas pessoas, como eu disse, a mim chamou bastante a atenção o projeto, porque eu não havia parado ainda para, né, não havia parado ainda para pensar nessa situação de pobreza menstrual. Né? Aí em São Francisco, eu acredito que tenham muitas meninas, porque, assim, como você já falou, sua fala, não é um problema só da zona urbana, do rural, é um problema também da zona urbana. Muitas meninas na zona urbana passam por essa necessidade. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso quando a gente iniciou a nossa ação. E aí eu estava falando com ela e ela disse que tipo vocês têm que levar esse projeto para a zona rural porque tem pessoas que eu conheço que tipo nunca tiveram acesso a um absorvente, que não sabem nem o que é luxo um absorvente. Luxo, 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 puro luxo. Porque, assim, como eu já falei, se essas pessoas não têm dinheiro para comprar, por exemplo, 1 quilo de arroz, como é que elas vão comprar absorvente? E que aí, Caliane, é outra problemática. As meninas em idade menstrual, elas dependem dos pais, dos avós, para sobreviverem. Como é que elas vão comprar absorvente? Não tem como. Então, E se aí elas não têm renda, com esse tabu, né, nem chegam a conversar com os pais sobre o que está acontecendo. E aí, quem dirá para pedir um absorvente, para dizer que está necessitando disso. e como é um período também que a mulher passa por muitas transformações, muitas mudanças, é a famosa TPM, que inclusive já virou até motivo de chacota. As pessoas têm, tá de TPM, o que não é uma brincadeira. Tem mulheres que o corpo reage de forma diferente, sofrem de forma mais acentuada durante esse período. Então já não basta a vergonha, o tabu, porque tem muitas meninas que menstruam e nem sabem que estão menstruando. Né? Os pais não conversaram, os avós, exatamente pela questão do tabu mesmo, de não quebrar, né, o tabu acerca do tema. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa, por isso que eu bato na tecla, é importante tratar cada vez mais sobre pobreza menstrual. O primeiro ponto é conscientização, é informação. Eu vi aqui no Brasil diversas meninas, centenas, morreram, chegaram aos hospitais com infecções
graves, ginecológicas, e morreram por conta disso. Como não tinham acesso à água para fazer a higiene adequada, a higiene correta, até o próprio lavar as mãos, e aí você imagina que isso piora em época de pandemia. Então, elas tinham essas infecções e acabavam morrendo, né? O pessoal até diz assim, mas antigamente a gente utilizava tecido e está todo mundo vivo, mas não é assim. Então, tem todo um processo. Vai utilizar tecido, então você tem que cortar, não pode ser um tecido muito velho, tem que ser muito bem lavado, exposto ao sol. E aí, dificilmente alguém vai fazer todo esse procedimento, vai acabar pegando infecção, vai achar que é outra coisa, não vai se tratar precocemente. E aí pode gerar mais problemas ainda para a mulher. Problemas ginecológicos, problemas mesmo de saúde pública. Tá? Então, assim, até sugiro a vocês que levem o projeto mesmo para o setor público. A gente vê muitas iniciativas no Brasil, mas no setor privado, sociedade, ONGs, né, o terceiro setor. Mas, assim, aqui, por exemplo, no Piauí, eu não vi, do Estado mesmo, nenhuma iniciativa. Não soube ainda de nenhuma escola que distribuiu kits de higiene, inclusive absorventes. Eu não soube, eu pesquisei. Pode, se eu estiver sendo injusta, alguém pode me corrigir, mas não vi nenhum. E não temos, sendo que a maior parte das direções de escolas são mulheres. E assim, não tem a sensibilidade de prestarem atenção num tema tão relevante. Então, espero que esse quadro, de fato, comece a mudar. Nós vamos cobrar isso do município, com certeza, vai ser um tema que a gente vai levar adiante. Então, assim, sugiro que vocês conversem com as vereadoras da cidade de vocês, para que elas levem um projeto de lei e façam isso aí pelo município, né, pelas meninas, pelo futuro do município de vocês. Você quer falar mais alguma coisa do projeto? Sobre. Tem de violência doméstica também, que você já falou no início. Então, o Claro. pessoal pode até seguir. Inclusive, tipo, apesar do projeto ser muito pequeno, tipo, a pessoa nem imagina do que tem por trás de tudo isso, né? E aí eu fico muito feliz, apesar do nosso projeto ser muito pequeno, a gente já conseguiu ajudar duas mulheres que viviam em situações de violência doméstica, sendo maltratada por namorados, e aí você nem imagina que um projeto tão pequeno, numa cidade tão pequena, já conseguiu fazer isso por essas pessoas. Conseguiu muito, né? Às vezes o que o poder público não consegue, que é amparar, proteger, tirar dessa situação, e o projeto conseguiu. Então, por isso que eu parabenizo mais uma vez, agradeço a disponibilidade de vocês, a gente vai deixar o endereço da página de vocês. Lembrando também que o projeto, ele capta recursos, quem quiser doar, qualquer quantia, R$ 1, R$ 2, qualquer quantia, a gente também vai deixar o Pix aqui na tela, você pode até citar. A gente tá, como a professora falou, a gente está com essa causa de arrecadação de dinheiro para o projeto, e aí a gente está até com uma postagem lá no Instagram, que se chama Pix de R$ 1. A gente vai deixar o Pix aqui, e aí vocês podem estar doando a quantia que vocês quiserem doar, a gente vai receber assim, com muito amor, porque vai ajudar muito a gente, muito mesmo. Então, olha, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de vir falar sobre o projeto. Espero que vocês continuem, que dê certo, que consigam arrecadar muitos kits, porque com certeza tem muitas mulheres nessa situação, muitas que sequer falam sobre isso, né? Então, assim, é muito sensível o projeto. Parabéns. Obrigada por ter concedido essa entrevista para a gente. E espero que a gente possa fazer parcerias, tanto o canal Portal Narrativa, como com o projeto de vocês, que é o Dona de Mim, que está no Instagram, quem quiser seguir, para ver mais um pouquinho do trabalho de vocês. Então, muitíssimo obrigada. Pelo convite do Portal Narrativa. Espero que a gente possa levar essa causa bem adiante, abranger o máximo de pessoas possíveis e estar mudando a nossa realidade. E lembrando que se alguém ouvir em São Francisco e quiser recorrer a vocês, falar de alguma situação, pode, aqui também em Paulistana, quem quiser falar comigo ou com alguém do portal narrativo, pode falar, que com certeza
a gente vai observar, ver o que está acontecendo. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco agora, que estão assistindo. Então, curtam o portal, curtam a página do projeto Dona de Mim. Espero que essa situação venha mudar no futuro, que as mulheres tenham mais dignidade e que a pobreza menstrual diminua cada vez mais, que ela possa acabar, que a gente tenha respeitado esse nosso ciclo, esse nosso direito de ter, pelo menos, itens básicos de higiene. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau.